E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje só tem 3 temas, mas não se enganem, tem muita coisa pra gente comentar dentro deles, vai dar 1 hora como sempre. E eu já quero abrir falando de Brasil, algumas vitórias que o governo vem tendo, algumas resistências que estão surgindo, tanto por parte do Lula, né, que isso é algo normal, quanto de pessoas que se dizem de direita e estão jogando, né, tentando fazer um gol contra. Quero falar sobre isso, quero falar sobre economia, quero mostrar algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, tanto na Argentina quanto um país que colapsou ao ponto da população invadir o palácio presidencial. Quero comentar muita coisa com vocês, isso tem a ver até com a Agenda Verde. Depois disso, vamos falar mais de eleições, Lula e Bolsonaro, mostrar algumas coisas aí, né, e da imprensa também, que ontem publicou algumas fake news assim, descaradas, inclusive aí por parte da turma da CNN, né, foi um negócio bem triste mostrar pra vocês, envolve a tal artefato explosivo, né, que jogou fezes lá no comício de Lula e descobriram que é o culpado. E tá muito mais próximo da turma do Sérgio Moro e do MBL, a terceira via, do que os bolsonaristas, como a CNN tentou fazer acreditar. Tem outras matérias também que envolvem a imprensa. A Globo, pela primeira vez, acho que nos últimos meses, assim, realmente me pegou de surpresa, relatou que Bolsonaro causou tumulto, né? Andando assim, várias pessoas pararam. A Globo meio que falou de forma indireta que Bolsonaro realmente faz o povo tomar as ruas. Quero comentar sobre isso, falar inclusive também do tumulto aí que envolve os apoiadores do Lula e mais algumas coisinhas para entrarmos no terceiro tema, e que eu acho que é o mais importante do vídeo hoje e o mais longo. Falarmos do Chile. Por quê? Comentei com vocês ontem de uma coisinha rápida sobre a Colômbia, e sempre mostrando, né? Veja como as agendas dos presidentes aí da esquerda, não importa o país, são iguais. Principalmente aqui na América do Sul, porque a gente sabe do Foro de São Paulo. E lá no Chile, eles estão discutindo uma nova Constituição. É interessante analisar a Constituição do Chile, essa proposta, porque são itens extremamente similares ao projeto de governo do PT, que o Lula aí quer apresentar, etc. Enfim, já falei aqui uns 2 minutos, vou mostrar para vocês muitas coisas e o que o Lula pode fazer caso ele chegue ao poder. Enfim, vamos começar já com o MAS, o famoso MAS, Valor Grupo Globo, e tal eleva a PIB para 2% em 2022, mas alerta para desafio fiscal relevante. Toda hora um mas diferente, né? Mas tá aí, né? O PIB foi elevado. Mais uma vez o PIB brasileiro foi revisado para cima. Revisado para cima, viu? Chora mais aí. Na verdade foi 2,2. Itaú reduz projeção de IPCA para 7,2% e eleva a PIB para 2%. Então o IPCA é um dos índices aí, né, que medem a inflação. A inflação vai ser menor do que o que eles esperavam. E aí outro grupo também, ó, IPCA para 2022 cai de 8,27 para 7,96, aponta a Focus. PIB revisado para cima, inflação sendo revisada para baixo. Enquanto o mundo colapsa, fala em recessão. O Brasil vai bem, viu? O Brasil vai bem. Governo prepara pacote de medidas pró-indústria para antes das eleições. Pronto, tenho certeza que já vai aparecer alguém reclamando que não é para ajudar, que é para deixar a indústria quebrar, que é para deixar a economia quebrar. Mesmo, olha só, gente, quem está dando esses números é Itaú, é Fox, é Goldman Sachs, é BTG, é até a turma da XP. Não é nenhuma instituição bolsonarista que está falando, ó, os índices do Brasil de PIB, de inflação, estão apresentando resultados positivos. Não é ninguém de direita que está falando isso. Então você vê, com base em dados e estatísticas, que as medidas do governo estão tendo repercussões positivas para a economia e também para a sociedade. O povo está sentindo no bolso. O governo vem aí. Medida para a indústria. Com certeza também deve fazer com que sejam criados mais empregos e mais qualidade de vida para o cidadão. Mas vai aparecer alguém para reclamar. E eu estou falando isso porque uma das iniciativas que o governo tomou recentemente foi a questão de tentar solucionar esse impasse dos combustíveis. E aí que vem a redução do ICMS. A coisa foi acontecendo e os petistas ficaram primeiro putos da vida, tanto que foram os governadores petistas que tomaram a iniciativa de judicializar para impedir a redução do preço dos combustíveis, levaram lá no judiciário e ainda ficaram, não vamos reduzir. Quem lembra? Do dia que a lei foi sancionada até o preço realmente começar a mudar nas bombas para a população levou um tempo. E no Nordeste ainda tem estado que
Parece que o preço ainda não abaixou ainda. Beleza. Aí o governo, além disso, também decidiu uma coisa. Vamos fazer aqui uma lei, para os postos mostrarem o valor antes e depois. Até porque grande parte da imprensa e especialistas e os secretários da Fazenda foram falar aí, né, aos 4 cantos do Brasil, que essa história do ICMS não serve de nada. Nada vai mudar. Os preços não vão cair. Não vão, né? Aí o preço caiu. Aí a população que culpa o governo por tudo de ruim que acontece, fala, pô, né? E aí com essa lei mostra, não, vamos ver aqui antes e depois, pra população ver e ficar bem informada. Aí o Lula ficou puto da vida, porque aí o Lula falou, rapaz, eles vão descobrir que somos nós petistas que estamos impedindo que o preço das coisas fique mais barato, até porque o PT foi contra a redução do ICMS. E aí o Lula vai à justiça contra decreto de Bolsonaro que obriga postos a exibir preço. O Lula tá com medo. Qual o problema, Lula? Qual o problema? Gente, olha só. Só para e pensa. Bolsonaro toma medidas todos os dias. Todos os dias tem uma coisa que o Bolsonaro tem que assinar. Essa daqui em específica fez a campanha do Lula se movimentar. Você acha que o Lula está preocupado com isso, assim, no grau de 0 a 10, 20, 30 ou 100? 0 a 10, né? Acho que 100. Tá com medo, né, Lula? Lula tá com medo. Só que o Lula, ele pode ficar até feliz. Ele está ganhando novos aliados. Quem? Marcel Van Hatten. Tem que dar play aqui, que senão o pessoal não vai acreditar. Marcel Van Hatten, que muita gente até em 2020, porque não apoia o Van Hatten, presidente da Câmara, isso, aquilo, outro, né? Van Hatten, esse Van Hatten, não tem jeito não. Mas vamos ver aqui, cadê? Pô, não baixei o vídeo, não acredito. Deixa eu ver se vai baixar rápido. Acho que vai baixar. Van Hatten, seja muito sincero. O vídeo não baixou ainda. É o fato de que isso pode alavancar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, a campanha dele? Tá de brincadeira. De forma nenhuma, William. Na verdade, o que mais incomoda é ver que toda a classe política está unida nisso. Eu tenho muito medo, por exemplo, da volta do PT ao... Tá de brincadeira por ter baixado o vídeo, né? Foi mal. Vou dar pausa e voltar com o vídeo inteiro. Pronto, voltei. Vamos ouvir de novo na íntegra. Presidente Jair Bolsonaro, a campanha dele? Não, de forma nenhuma, William. Na verdade, o que mais incomoda é ver que toda a classe política está unida nisso. Eu tenho muito medo, por exemplo, da volta do PT ao poder. Agora, eu não quero que o PT volte ao poder antes do Bolsonaro, inclusive, sair. Porque esse tipo de medida foi medida que a Dilma tomou. Van Hatten. Pronto. O Van Hatten igualou Bolsonaro a Dilma. E não quer que o PT volte antes de Bolsonaro sair. Quer que Bolsonaro saia. Esse é o Marcel Van Hatten. Partido novo, né? Esperar o que é diferente. Não se salva nenhum do Partido Novo. Toda vez que aparece alguma coisa importante, o Partido Novo entra no meio para atrapalhar. Quem lembra também da questão que envolveu os precatórios, né? Ano passado. Mas enfim, vamos continuar. Ontem eu me deparei aqui com essa matéria. Ontem, na verdade, me deparei com essa matéria hoje, né? O Luiz Paulo postou, mas eu só vi hoje de manhã. Isso aqui foi interessante porque eu vi isso antes de sair para almoçar. Eu tinha aqui no shopping, fui acabar comendo uma coisa no shopping e no caminho tem alguns postos de gasolina. Aí o que é, né? O Cláudio Humberto escreveu o seguinte: Petrobras manobra para não repassar redução. As novas alegações da Petrobras para impedir redução ainda maior nos preços dos combustíveis são assintosas. A estatal se recusa a repassar a queda de 20% na cotação internacional. O dólar também teve forte queda ontem de 1,4 ponto. As medidas do governo e do Congresso derrubaram o ICMS e o valor do litro dos combustíveis, mas a estatal alega seguro, armazenagem, frete, logística, etc. E até transporte marítimo para negar o repasse da redução de preços ao consumidor. Gente, toda hora falam o seguinte: não, olha só, o preço da gasolina ele sobe porque ele tem que ter uma paridade internacional, ele acompanha o preço internacional. Tá, beleza. No último reajuste da Petrobras, o petróleo estava mais ou menos a $120 o barril.
Está na faixa de 100, né? Uma redução significativa. Talvez até caiu mais, eu não estou sabendo. Semana passada aqui na Austrália, o valor médio do combustível estava em 2,24, 2,22. 2,24 assim, normalmente você achava. Gasolina comum. Quando eu saí no meio da semana fazer alguma coisa, já estava começando a aparecer abaixo de R$2. $2. Hoje, 1,86. Estava 2,24. Agora, 1,86. Eu fiz a matemática, seria uma redução de 17%, que realmente aqui mais ou menos bate, né? Com essa redução de 20% do preço do petróleo. Aí você se pergunta, pô, aqui na Austrália isso acontece direto. Normalmente o dia que eles realmente trocam os preços é na quinta-feira. Quando o petróleo cai, o preço aqui na Austrália cai. Quando o petróleo sobe, o preço aqui na Austrália também sobe. Por que no Brasil a Petrobras nunca derruba os preços? Não é estranho isso? Toda vez que o petróleo cai, a Petrobras finge que não tem nada acontecendo. Ainda mais que é uma empresa estatal com a função social. Fica de reflexão, né? A dificuldade que é resolver isso daí. O pessoal da Petrobras está muito preocupado, não sei com o quê. Mas enfim, mesmo com todos esses desafios que o governo tem que enfrentar, vejam só, a Infomoney aqui fala, né, Tsuki traz que Brasil pode se tornar uma potência na produção de lítio. Segundo a executiva, o Brasil estará numa posição imbatível para alimentar a América do Norte e a Europa, chamadas de cadeia do Atlântico. A executiva explicou que a dispensa de autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações deve atrair diversas empresas estrangeiras à mineração no país, destravando investimentos nos próximos 3 anos. O decreto, que só foi possível graças a Bolsonaro, que flexibiliza as exportações de lítio no Brasil, publicado na quarta-feira pelo governo federal, né, governo Bolsonaro, tem o potencial de viabilizar mais de 15 bilhões de reais em investimentos na produção do minério até 2030. O diretor de Geologia e Recursos Minerais da Estatal Serviço Geológico do Brasil, Márcio Remédio, explica que o decreto corrige uma distorção que vem da década de 70, quando nascia a energia nuclear no Brasil. A Tsuki diz, mais uma vez, um decreto de Bolsonaro destravando o país depois de 70 anos. Na verdade, década de 70, né? Ela fez a conta errada, Tsuki. 50 anos, né? A Japa não tá muito bem. Não tá muito bem, não. 50 anos. Decreto do governo. Coisas que envolvem mineração também, né? Lítio. Extração de minerais. Não estou falando isso de forma aleatória. Continuando aqui, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Bahrein enfatizou a necessidade de linhas marítimas diretas entre o Brasil e o mundo árabe para um comércio ainda mais efetivo. Árabes e brasileiros podem e devem se beneficiar do contexto atual e propor oportunidades para ambos expandirem seus negócios. Interessante notar que, mesmo em anos difíceis, a relação árabe-brasileira de intercâmbio comercial chegou a 24 bilhões de dólares, um aumento de quase 45% se você compara com 2019 e 2020. O cara, com nome muito complicado, afirmou que o Brasil é um grande parceiro na segurança alimentar. Segurança alimentar de 420 milhões de árabes. Olha a importância do Brasil nesse tabuleiro internacional. Mas dizem que Bolsonaro destruiu a reputação do Brasil no exterior. É só recorde. É recorde de parcerias, é recorde de vendas. É o agro brasileiro presente em mais de 200 países, que foi uma conquista do Ministério da Agricultura durante a gestão, né, do governo Bolsonaro. Mas a imprensa tenta destruir o tempo inteiro. Brasil, segurança alimentar. O Brasil conseguiu, né, realmente a sua segurança no sentido fertilizante. Não somos autossuficientes, mas o governo vem tentando. Você vê a questão do leite também envolve minério, comida. Não estou falando isso à toa. Por quê? Olha só. Na Argentina, preços saltam quase 20% em uma semana. A maior parte disso devido às políticas econômicas de um governo da extrema esquerda, né? Da turma do Kirchner, do Fernandes, lulistas, Foro de São Paulo. 20% de aumento em uma semana. Você já imaginou se fosse no Brasil? Se amanhã você fosse lá, sei lá, uma coisa que custa R$5 e estivesse de R$6, fosse 10 para 12,
O povo ia invadir a casa de Bolsonaro, chutando ele pra fora. Imagina a Rede Globo. E aqui é a matéria do Globo, viu? Matéria do Globo. É o grande exemplo. Faltando combustível na Argentina, vivendo um caos. E se a coisa tá ruim na Argentina, o que dizer do Sri Lanka? E aqui que a gente conecta muita coisa. O presidente do Sri Lanka foge da residência oficial antes de ser invadida por manifestantes. Será que a coisa está complicada? O país colapsou. Colapso total. Não tem comida, não tem energia, não tem petróleo, não tem gasolina. Colapso. Não tem dinheiro sequer para comprar as coisas. Aqui é um vídeo, né? Mas só um momento para vocês verem. A população não tem mais nada o que fazer. Invadiram o Palácio Presidencial. Não para por aí. Qual foi o principal problema? Principal problema. A gente comentou isso aqui em vídeo. Deve ter uns 2 meses. A gente comentou sobre a questão do Sri Lanka. Quem pontuou isso daí, quem trouxe no Twitter na época que eu vi foi o perfil do Amazônia Azul, que sempre está preocupado com essas questões de logística, agronegócio, fertilizantes. E aí a matéria que saiu nas últimas horas na Reuters está lá, ó, manifestantes do Sri Lanka, irritados com o colapso econômico, invadem casa do presidente. A Atsuki fala o seguinte, ó, quando o povo se revolta, nada o detém. Esse é o resultado da economia, a gente vê depois. Mas a proibição da importação de fertilizantes químicos que acabou com a agricultura do país. Até que ponto a agenda verde fará o povo passar fome? E o que é que está acontecendo? A gente comentou na época com mais detalhes, mas essa matéria resumiu muito bem. Uma ilha 22 milhões de habitantes, não é pequenininho, tá numa crise total, completa, tá com problemas, ó, combustível, alimentos, remédios, mergulhando na pior crise econômica desde a independência em 48. E a crise vem, questões ligadas à pandemia, fica em casa, que atingiu, né, depende do turismo, reduziu as remessas de trabalhadores estrangeiros e foi agravada pelo acúmulo da enorme dívida governamental, aumento dos preços do petróleo e a proibição da importação de fertilizantes químicos no ano passado, que devastou a agricultura. Esse final aqui lembra muito, inclusive, as ideias do Lula, modificar, né, um agro mais sustentável, um agro mais ecológico. O Lula que tanto fala também, né, nessa agricultura orgânica. A turma da esquerda adora a agricultura orgânica, como se fosse algo assim, sabe, que as pessoas deixam de fazer por pura má vontade. Era assim, não tem nenhum custo a mais, não tem nenhum problema a mais você ser 100% orgânico. A esquerda aqui no Brasil está tentando barrar o agronegócio, que tentou aí, né, o PL... Nossa, minha garganta agora secou. A turma do agro tentou emplacar o PL do defensivo agrícola. A esquerda chama o quê? PL do veneno. Não pode usar, não pode usar. Precisamos defender a agricultura orgânica. O que aconteceu no Sri Lanka é que uma resolução, né, políticas governamentais, regulamentações, compliance, falaram, ó, não podemos utilizar fertilizantes químicos, potássio, fósforo, NPK, não. Vamos usar fertilizantes orgânicos. O que aconteceu? Recorde negativo. Uma safra que foi recorde negativo, sabe, de tamanho. Faltou comida. E todo mundo isso sabe, né? Feijão, você não planta hoje para colher amanhã. Comida leva tempo. Dinheiro, investimento. Olha o caos. Olha o caos. Agenda verde. Parabéns aí todos os envolvidos. Aí você para e pensa aí o que a esquerda fica defendendo para o Brasil. Questão que envolve o não uso de minérios, que também tem a ver com fertilizantes. Agenda verde, fica em casa. São coisas que estão acontecendo no mundo. A gente está comentando recentemente da Alemanha, problema de energia sério. Inglaterra, problema de energia sério. Holanda, supermercados desabastecidos. Fazendeiros parados, protestando por causa dessa nova política também, que vai ter que reduzir, né, a criação de bovinos, assim, de animais como um todo. Mas só o Brasil, qual é o problema? A imprensa só fala do Brasil, o problema é Bolsonaro. Estados Unidos, problema em combustível, problema no aumento da inflação, recorde. Aqui na Austrália, o aluguel de casas está pipocando,
Mas não, o problema é Bolsonaro. O problema é... O mundo tá um caos. O Brasil não fala em recessão, mas o problema é Bolsonaro. O problema é Bolsonaro. Aí, olha a preocupação do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu condena, né, o assassinato do Dom Phillips e o Bruno Pereira em resolução. Aí a Bárbara traz aqui a matéria do G1 e fez a pergunta de 1 milhão. Líder indígena que combatia a mineração ilegal foi morto na Venezuela. Quem diz é uma ONG. E a Bárbara fala assim, por que o mundo não está repercutindo, né, o óbito do líder indígena Virgílio Trujillo, defensor da Amazônia venezuelana? Lutava contra o garimpo ilegal, contra esses movimentos armados. Por que o líder indígena da Venezuela, por que ele vale menos do que o Dom e o Bruno Pereira? É porque na Venezuela a esquerda já está no poder. E no Brasil, o Brasil tem a maior parte da Amazônia. E o Lula vai ser candidato em outubro. Essa é a resposta. É óbvio o que está acontecendo. Você vê, gente, é uma tentativa internacional. A gente comentou isso, inclusive, no vídeo de ontem. E no vídeo de ontem foi engraçado, que eu mostro para vocês, né, deputados dos Estados Unidos querendo saber, não, o que os militares estão fazendo, os militares querendo dar um golpe, Parlamento Europeu tentando falar, aquilo outro, condenando, ao mesmo passo que o PT, né, acionando ao mesmo passo que eu mostrei que em março tava a turma da Comissão Arnes, tava a turma da Fundação Perseu Abramo do PT e tava o próprio PT tentando contactar parlamentares europeus e os deputados americanos para falar, atenção aqui, nossas eleições, dá uma ajudinha aqui nas nossas eleições, ajuda aqui contra Bolsonaro. Tá escancarado o que está acontecendo, tá escancarado. Mas vamos continuar. Tá tão escancarado algumas coisas, como o apoio que Bolsonaro tem da população, que o G1 teve que noticiar. Eu estou muito surpreso. Bolsonaro causa tumulto, né? Muita gente o cercou, encaminhada entre pizzaria e o Comando Militar do Sudeste na Zona Sul de São Paulo, só lá para dar um passeio. Apoiadores gritaram mito e críticos ao governo fora Bolsonaro. Acho que é isso o normal. O presidente voltou a falar que vai convidar embaixadores de todos os países para participarem na próxima semana de uma reunião em que vai falar sobre como é o sistema eleitoral brasileiro. Espere por treta. Enquanto Bolsonaro causa tumulto, né, porque as pessoas o cercam, querem abraçá-lo, querem apoiá-lo, né, dar um pouco de carinho, olha a turma do Lula. Apoiadores de Ceciliano e Molon se envolvem em confusão em bar no Rio após o comício de Lula. Veja o vídeo. A Sarita ainda brinca, né? Os ursinhos carinhosos se encontram num bar. E fala que encontros. Marcos Uchoa e Chico Pinheiro. O Axel Jorge fala, né? Quer mais provas da imparcialidade da Globo? Esse é o padrão de jornalismo da Globo, né? Um com a bandeira do MST, o outro tá com broche. Lula, Freixo, e eu não consigo ver o que tá ali embaixo, né? É Lula livre. 100% Lula livre das ideias. E aí, realmente falando em tumulto de verdade, o tal artefato explosivo, né, que tinha fezes, acharam o cara que estava por trás de tudo isso. Terceira via não tem voto, mas já tem seu protótipo de cara que toca o terror. Mulher de preso por fezes em ato de Lula. Pegou todos de surpresa. Aí tá lá, né? Ele foi sempre muito tranquilo, ninguém esperava isso. Pegou todo mundo de surpresa. Ele não é Lula, nem Bolsonaro. Ele é de centro, né? Terceira via, Sérgio Moro, a turma do MBL, Nando Moura. Disse que teria praticado o atentado como uma forma de protesto à polarização que prejudicaria o futuro do Brasil. Você vê, é um cara contra a polarização, um cara de centro, nem Lula nem Bolsonaro, senta no colo do... Quem fala isso sempre senta no colo do Lula, né? E aí vem ela, a única jornalista do Brasil que nunca decepciona, propagando fake news, Daniela Lima. Um terceiro ato do petista foi
alvo de ação violenta por apoiadores do presidente. Ação violenta por apoiadores do presidente. Apoiadores do presidente. Uma bomba caseira foi arremessada no ato de Lula, no Rio de Janeiro. Ninguém ficou seriamente ferido, mas o episódio jogou uma lupa sobre a face mais perversa da polarização, a da violência. Apoiadores do presidente é Daniela Lima. Espero que alguém, né, a questione para perguntar de onde ela tirou essa informação, para no mínimo ela pedir desculpas pela fake news. Aí vem o UOL. Fezes viram marca da militância bolsonarista nas eleições. Ué, mas o caso do drone não era bolsonarista. Esse caso agora do Rio de Janeiro também não é bolsonarista. E aí, UOL? Tiraram de onde essa afirmação? Thales Faria que escreveu a matéria. A Flávia diz, né? Para mim, esses ataques têm método. A esquerda é capaz de tudo para prejudicar a direita. Não, nesse caso foi terceira via. Foi quem assiste Nando Moura, né? Quem coordena o MBL, Sérgio Moro. Nem Lula nem Bolsonaro. Nem. A imprensa brasileira imparcial. É imprensa imparcial. Olha isso daqui. Quando os jornalistas não conversam entre si. O portal Metrópolis, né, brilhou mais uma vez aqui com fake news. 9h30 da manhã, o Metrópolis, você pode ver aqui o horário bonitinho. Ó, olha aqui o horário, ó, olha aqui, ó. 9h31. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou após a morte do ex-premier do Japão, Shinzo Abe, destacando como líder brilhante, grande amigo do Brasil, ainda decretou luto oficial no Brasil. 9h31 da manhã. Passa-se 19 minutos e o mesmo Metrópolis volta no Twitter para falar. Shinzo foi baleado durante discurso de campanha eleitoral da cidade de Nara, nesta sexta-feira. Bolsonaro ainda não se manifestou. Hã? Mas você tá falando aqui, ó, Bolsonaro se manifestou? Que fake news é essa? Vocês deram RT, vocês mesmos divulgaram. É fake news atrás de fake news. É o vale tudo para eleger o Lula, bicho. É inacreditável. Gente, tá aqui, ó. Será que vai ter pedido desculpa? Vai acontecer o quê? Nada, né? Nada. Não vai acontecer nada. Falando aí, né? Não sei se aqui é fake news, né? Acho que a campanha do Lula considera uma fake news, ou pelo menos uma calúnia, uma difamação. Foi o seguinte: chamado de ladrão, Lula processa padre e recebe uma dura resposta. Processar um líder religioso. Gente, assim, pelo que eu saiba, padres, principalmente os padres, eles não têm um salário, né? O Lula tá processando o padre pra quê? Pra tirar dinheiro da igreja? Ou o Lula quer colocar o padre na cadeia? O que é que o Lula quer? Prender padres ou tirar dinheiro da igreja? O que é que o PT deseja? O que é que o Lula quer? Em resposta a Lula na justiça, o padre Edson Geraldo Bovo disse que comanda um programa de reinserção social de criminosos e que não discriminou o petista, né? Que foi parte da resposta. Falou, Lula, eu não estou lhe discriminando. Eu tento reinserir os criminosos na sociedade. Não é perseguição. Sabe? Vê que eu vou te reinserir. Aí tá lá, em março, Lula acionou a justiça para cobrar explicações do padre Edson Geraldo Bovo, que o rotulou de o maior ladrão que o mundo já viu durante uma missa na paróquia de Laranjal Paulista. O Lula quer colocar o padre na cadeia ou tirar o dinheiro da igreja? Porque assim, a processando deve estar querendo alguma coisa. Ou quer pedir desculpas? E aí o padre respondeu: por maior que seja a boa vontade, da qual todas as almas são merecedoras, forçoso é reconhecer que, em verdade, muito embora não se possa falar em condenação criminal vigente contra o senhor ex-presidente da República, não é possível reconhecê-lo como absolvido. Quando, em verdade, notícias dão conta da perda do direito do Estado de punir por força do advento da prescrição. Resumindo, é o descondenado. Vai lá, Lula. Processa aí. Tá vendo? Olha como o PT lida com o cristianismo. Olha como o PT lida com o cristianismo, com os cristãos, principalmente com os líderes religiosos.
parabéns a toda a turma do PT por deixar bem claro quem vocês são. Que é pra ninguém falar, eu fui enganado. Mas vamos continuar. Elon Musk cancela formalmente acordo de compra do Twitter, segundo a agência. Notícia ruim, né? Eu esperava que isso aqui acontecesse, fosse pra frente. Quando o Elon anunciou a compra, algumas restrições foram tiradas por alguns dias. Isso foi anunciado na época, seriam, acho que até o dia 29, na época, era 4 dias. Todo mundo começou a ganhar seguidor, as postagens com alcance absurdo. Nossa, todo mundo tava recebendo postagem. Pô, minhas postagens que bombam bem lá no Twitter, bate 22, 25 mil curtidas. Nesse período aí tava batendo 43 mil, 58 mil. Eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí o Elon desistiu. Segundo ele, o Twitter mentiu durante o processo aí de negociação, apresentou dados que não são verdadeiros, mas, segundo aí o valor, né? O anúncio encerra a saga da compra e o Twitter falou que vai processar ele, vai processar para forçar ele a comprar. O Twitter agora quer vender de qualquer jeito, Confusão, né? Então a gente vai voltar pro ponto de sempre. Todas as redes sociais sob domínio da extrema esquerda. Extrema esquerda. E agora entramos no último e maior tema do vídeo de hoje, meia hora. Espero que dê tempo de falar sobre tudo. Tem muita coisa pra gente ler e comentar. Mas vamos que vamos, até onde der. Quero começar puxando uma coisa que eu comentei no vídeo de ontem. Porque a esquerda, ela é igual. Não importa se é no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, no Chile, na Argentina. Eles pensam de forma assim, sabe, 100% igual e semelhante. A ordem vem do Foro do São Paulo. No vídeo de ontem eu comentei com vocês que o Gustavo Petro, o aliado do Lula, que o Lula pediu votos, fez campanha, né, lá na Colômbia, venceu. Ele quer eliminar a PGR. Quer tirar a PGR. E aí, eu trouxe essa postagem aqui, o cara fala o seguinte, ó, pô, pra tirar a PGR, não dá pra fazer isso aí, sei lá, no ato legislativo, tem que ter uma nova Constituição. Nova Constituição. E o Petro tinha prometido que não vai ter nova Constituição, né? Não dá pra acreditar nas promessas da esquerda. A turma do PT saiu várias matérias no Globo e na Folha de São Paulo falando, ó, petista aí tá discutindo sobre uma nova constituinte, né? Vai ter aqui um evento, isso aqui, nova Constituição. Em 2018 o Haddad colocou, depois tirou, após críticas. Até agora não entrou de forma oficial no programa de governo do PT uma nova Constituição, mas estava lá, né, uma reforma no Judiciário, na primeira prévia. Beleza. Comentei isso, né, no vídeo ontem. Aí, eu já tinha visto a questão da nova Constituinte, mas falei, pô, não ia dar tempo de colocar no vídeo ontem, eu sabia que ia ser muita coisa. E aí eu fui atrás. E aí quando eu gosto de ir atrás, eu gosto de ter tempo, eu me dei o trabalho de ler. Nossa, não li toda, mas li grande parte, ela tem 178 páginas. Eu li a grande parte dela, muita coisa assim, eu ia lendo, por exemplo, tem muito artigo, né, tem 100 artigos, e tem 1, 2, 3, eu li assim os 2 primeiros, via mais ou menos qual era o tema, falei, isso aqui é uma coisa muito geral, burocracia, não vale muito a pena, vou pulando. Tirei da ordem, né, aqui ó, os pontos, para tentar construir de uma forma que os raciocínios, eu acho que fica assim mais fácil de entender as coisas. E eu quero começar falando dessa nova Constituição do Chile, mostrando 3 capítulos, em vez de falar dos artigos. A Constituição tem um capítulo específico para falar do poder legislativo. Tem um capítulo específico para falar do poder executivo. Normalmente, né, acho que todos os países têm 3 poderes. Dizem que alguns países têm um 4º poder, que seria o poder moderador. As monarquias, por exemplo. A Constituição do Chile agora só tem 2 poderes. Legislativo e executivo. O judiciário lá virou sistemas de justiça. Não tem ninguém tão especialista na linguagem como é a esquerda. O fato de não colocar como poder judiciário tem uma razão, tem um motivo. Eles estão enfraquecendo a justiça, a classe política com mais poderes. Olha só. Esse parágrafo ali embaixo, né, que está ali, essa marcação de texto amarelo e verde, é do programa de governo do PT. O último é apresentado no dia 21 de junho. Item 117. Cabe considerar o papel central que o Poder Judiciário cumpre. O PT até considera, né, Poder Judiciário. É necessário que seja estabelecido um diálogo permanente, né, com os atores, com respeito à sua independência. Para quê? Estimular um aperfeiçoamento em todos os níveis do sistema de justiça.
Sistema de justiça, rapaz. A mesma palavra, né? Vou pegar o mouse para funcionar. Aqui eu tô. Sistema de justiça. Da prevalência da cidadania e da soberania democrática. O PT quer aperfeiçoar o judiciário. Sistema de justiça. Pequena semelhança, né? Isso porque a prévia mesmo, né? O primeiro documento falava em reforma no judiciário. Vamos continuar. No âmbito da justiça, artigo 309, está lá em espanhol, olha a tradução. O Estado reconhece os ordenamentos jurídicos dos povos e nações indígenas, que, em virtude de seu direito à autodeterminação, coexistem coordenados em pé de igualdade com o Sistema Nacional de Justiça. Devem respeitar os direitos fundamentais estabelecidos por essa Constituição, os tratados e instrumentos internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Chile é parte. E, item 2, a lei determinará os mecanismos de coordenação, cooperação e resolução de conflitos de competência entre os ordenamentos jurídicos indígenas e as entidades estatais. Tá muito complicado, eu te explico. Primeiro, essa nova Constituição determina inúmeros povos indígenas, assim, eu nomeando esse. É uma Constituição pluriidentitária. Tá reconhecendo que não existe o chileno. Existe o chileno, aí existe esse grupo indígena, aí esse outro grupo, aí esse outro grupo. Não é o chileno, não é os brasileiros, não. Tem pelo menos aí 10 grupos, chilenos e uns mais novos indígenas. Você está dividindo a sociedade, você está fraturando a sociedade. O que é que o marxismo, bem cru, Karl Marx pregava? Luta de classes. Quanto mais desunida é uma sociedade, mais fácil é para o poder governamental controlá-la. Já começa aí. Segundo ponto. Se você acha que entendeu errado, e você falou, cara, será que ele está falando que realmente tem 2 poderes paralelos de justiça? Sim, é isso mesmo. Você vai ter a justiça comum e você vai ter a justiça indígena. E quem que vai definir como elas trabalham entre si? Quem vai fazer essa arbitragem, né? Coordenação, cooperação e resolução de conflitos? Vai ser a lei. Já imaginou aquele cara que, sei lá, é ligado às Farc, é ligado a alguma força revolucionária da esquerda, ele é pego pela justiça. Sou índio, eu vou ser julgado pela justiça dos índios, não pela justiça do Chile. Será que isso vai acontecer? Será que isso aqui é um sonho petista? O Lula, assim como o Boric, falou, eu vou criar um ministério só para tratar com os índios. Perceba que essa questão indígena também esteve no foco das pautas do Gustavo Petro na Colômbia. Você acha que o Lula vai fazer uma coisa muito diferente aqui no Brasil? Continuando. Artigo 66. Os povos e nações indígenas têm o direito de serem consultados antes da adoção de medidas administrativas e legislativas que os afetem. Aqui no Brasil isso meio que já acontece, né? Vamos aqui passar o leão do Tucuruí pra gente tentar conectar, acho que é Rondônia, ao sistema elétrico brasileiro, ao grid. Tá fora. Lá tem que ser termoelétrica porque não tem conexão. Não pode. Por quê? Porque vai passar em cima da terra indígena. Não pode. Cara, mas é uma linha reta. Só que é uma linha reta. Não é só a linha reta mesmo que é a linha do Tucuruí. Não pode. Não pode. No programa do PT, do divulgado dia 21, item 40, estamos comprometidos com a proteção dos direitos e dos territórios dos povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais. Temos o dever de assegurar a posse de suas terras, impedindo atividades predatórias que o prejudiquem os seus direitos. É fundamental implementar políticas que lhe assegurem vida digna, cidadania, respeitando e valorizando sua cultura, tradições, modo de vida e conhecimentos tradicionais. Basicamente a mesma coisa. Ninguém mexe. A mesma coisa da Constituição do Chile. Tá lá no programa do PT. Aí você vai. Essa Constituição, ela já começa mudando realmente assim a forma como o Estado lida, sabe? A posição do Estado, a função do Estado perante a sociedade. Antigamente, assim, vivam e o Estado tá aqui para tentar não atrapalhar muito. O Chile era mais ou menos assim. Era uma Constituição um pouco mais liberal. Agora, já começa assim, artigo 1. O Chile é um Estado de direito social e democrático. Direito, tem que ter direitos. Meus direitos. É multinacional, intercultural, regional e ecológico. É o primeiro artigo, item 1. Um Estado ecológico. Será que a pauta verde está presente? Constitui-se
como república solidária. Eu não sei o que é uma república solidária. Sua democracia é inclusiva e igualitária. Inclusão eu até entendo, né? Deixa ninguém para trás, mas igualdade não funciona. Assim, todas as pessoas deveriam ser iguais perante a lei, mas igualitário é outra coisa, né? Aquela pauta da esquerda em tentar igualar o que é diferente. As pessoas são diferentes, as pessoas têm desejos diferentes. Quando fala em igualdade, vocês sabem o que a esquerda prega, né? Tá aqui no item 1 e 2, já do primeiro artigo. A Constituição já começa assim. Aí vem, artigo 6. Item 1. O Estado promove uma sociedade onde mulheres, homens, crianças, não. Diversidades e dissidências sexuais e de gênero. Me explica o que é uma dissidência sexual de gênero. Eu realmente queria saber o que é. Dissidência, né? É verdade. Participem em condições de igualdade substantiva, reconhecendo que sua, olha só, representação efetiva é princípio e condição mínima para o exercício pleno e substantivo da democracia e da cidadania. Ele está falando isso por quê? Porque todos os órgãos colegiados do Estado, todos os órgãos governamentais devem ter uma composição conjunta que assegure pelo menos 50% de seus membros são mulheres. Pelo menos, pode ser mais? Pode. Não pode ser menos. Pode ter 1% de homem, mas mulher, pelo menos 50%. Cadê a igualdade? Que era meio a meio. Não. Aqui pode ser desigual. Aqui pode ser desigual. É 50% para mulher. Se for mais, é beleza. Menos não. Então não é igualdade. Não é igualdade. Essas pautas, não precisa nem explicar, né? Que a esquerda, o PT, abraça de forma sensacional. Só que olha só. Artigo 21. Toda pessoa tem direito à vida, integridade pessoal. Por beleza, óbvio, ainda bem, né? Isso inclui a integridade física, integridade psicossocial, integridade sexual e integridade afetiva. O que é integridade afetiva? E aí eu fui tentar entender o que era, né? Achei essa matéria da Revista Oeste, onde eles entrevistam uma advogada constitucionalista e mestre em direito público administrativo pela FGV. É a Vera Chemin, né? A matéria da Revista Oeste é: Nova Constituição do Chile pode levar o país a uma ditadura socialista. O que o PT quer fazer no Brasil. Sobre essa questão da afetividade. Pergunta 3. Além da igualdade substantiva, a nova Constituição tem artigos que tratam da dissidências sexogenéricas e integridade afetiva. O que são esses termos? Ela diz, bom, as dissidências, que eu não sabia o que era, escancaram o viés socialista dessa Constituição. Esse termo entende que o masculino e o feminino estão em oposição às múltiplas identidades de gênero que supostamente existem, as quais teriam de ser protegidas pelo Estado. A segunda interpretação é que o masculino estaria em oposição ao feminino e às demais identidades. Isso é uma incógnita, está em aberto. Já a integridade afetiva é um dos mais polêmicos, sobretudo por causa de sua abstração. Ele determina que todas as pessoas têm direito à integridade física, psicossocial, sexual, afetiva, mas o reconhecimento do que seria isso depende de uma definição do Estado e não de um conceito compartilhado entre todos os cidadãos. Isso leva à moldagem do afeto, que fica submetido a um controle político. Como isso poderia ser regulado? Mais preocupante, haveria risco de um controle político afetivo dos cidadãos? O governo controlando o que seria afeto, o que não seria afeto? Você já pensou na confusão? Hoje em dia, quando se fala de assédio, já é um problema. Olhou para mim. O PT aqui no Brasil, né, o deputado da esquerda, foi no Senado. O Senado queria, né? Não foi do PT, foi da esquerda, acho que foi a Lisiane Gama. Que olhares, né? O homem assim olhar demais, ou tá olhando demais, tá olhando torto, aqui vai ser considerado assédio. Olhou demais. A esquerda pregou isso no Brasil, tentou já avançar com essa lei. Não deu certo, graças a Deus.
Veja como são as mesmas pautas da Constituição chilena. Esse daqui é um dos artigos que deixam mais escancarados, inclusive uma pauta que o Lula já falou, depois tentou se desculpar, não deu certo, que é relativo, né, ao meu corpo, minhas regras, que o Lula falou que deveria sim ser uma questão de saúde pública, deveria ser um direito aí expandido, ampliado. A gente sabe que a Globo defende, a gente já falou inclusive aqui da Globo, né, de várias entidades. E vejam só, tá lá artigo 61, né, que tá ele em espanhol, traduzir. Deu um trabalho traduzível. Nossa, juntar isso tudo, eu não entendo muito bem de espanhol. Aí quando eu achava, eu falei, isso aqui parece que é interessante. Eu traduzi e falei, isso aqui não tem nada demais. Aí eu pôr outro parágrafo, isso aqui é mais interessante. Mas olha só, artigo 61. Primeiro, toda pessoa tem direito a direitos sexuais e reprodutivos. A esquerda, ela sabe trabalhar com as palavras, né? Para falar meu corpo, minhas regras, eles falam de direitos reprodutivos, para não usar aquela palavrinha que começa com abor e termina com tó. Estes incluem, entre outros, o direito de decidir livremente, de forma autônoma e informada sobre o próprio corpo. Gente, isso aqui é maligno, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa ainda pior. Tem uma coisa que eu não vi as pessoas comentarem nas matérias que eu vi, porque teve matéria da BBC, teve matéria da CNN. Então é interessante da Cruzeiro, vou mostrar depois. Isso daqui a gente já sabe como maléfico é. Mas tem coisa pior. Essa Constituição quer tirar de Deus o papel de Deus. Já falo. Tá lá, né? Sobre o próprio corpo. Sobre o exercício da sexualidade, reprodução, prazer e contracepção. As pessoas têm direitos ao prazer. Olha o nível de materialismo que as coisas estão chegando. O prazer. Isso não é bom. Isso não é bom. O Estado garante seu exercício sem discriminação, com foco em gênero, inclusão e relevância cultural, bem como o acesso à informação, educação, saúde e aos serviços e benefícios necessários para tal. É o Estado que vai bancar. Bancar. Ah, eu não me reconheço que eu sou. O Estado vai bancar a cirurgia, o tratamento, etc. Assegurando a todas as mulheres e também pessoas com capacidade de gestar. Quem pode gestar se não for mulher? Você vê, né? Ele fala daquelas dissidências. Nem nome tem, gente. Era homem e mulher. Ele não sabe como falar desses grupos. São pessoas com capacidade de gestar. Mulheres, né? Tá bom. As condições para uma gravidez, uma interrupção voluntária, né? Vamos tirar da barriga. O Estado reconhece e garante o direito das pessoas a beneficiar do progresso científico para exercer esses direitos de forma livre, autônoma e não discriminatória. Aí, olha como as coisas são. A partir do momento que você coloca o rótulo de ciência, você já sabe. Você não pode mais discordar. Se você discordar, é fake news. A ciência é o Deus ciência. O Estado reconhece, olha só, e garante o direito às pessoas terem o benefício da ciência. Ele não define a quantidade de coisas que você pode ser, né? Homem, mulher, diversidade e dissidências. Sou um unicórnio. O Estado agora, a ciência, lançou a Operação Unicórnio. Você vai nascer um chifre em sua cabeça. O Estado vai bancar? Você virar um unicórnio? Pela Constituição vai. Você vai poder ser um unicórnio. Você poderá ser um unicórnio. Que é basicamente o que o Lula falava, né? Vamos ampliar o acesso das mulheres, né? Vamos ter mais direitos. Isso daqui, óbvio que não é a pauta. É o que eu digo, a esquerda defende isso ao redor de todo o planeta. Qualquer país que a esquerda tiver a oportunidade de propor uma nova Constituição, vai ser a mesma coisa. Tanto que o Biden fez um discurso, o BD assinou a ordem executiva destinada a proteger o acesso ao meu corpo e minhas regras. Olha o que o Biden diz, a tradução já. Não podemos permitir que uma Suprema Corte fora de controle. Imagine Bolsonaro. Eita, Bolsonaro ia ser preso, viu? Bolsonaro fique quieto para não ser preso. Uma Suprema Corte fora de controle, trabalhando em conjunto com elementos extremistas do Partido Republicano. Graças a Deus que o Randolph é um cara que não é... O Randolph não é extremista, né? Graças a Deus, Randolph.
tire nossas liberdades e nossa autonomia pessoal. A esquerda age e defende as mesmas pautas em qualquer país que eles chegam ao poder. O Lula chegando ao poder, tudo que vocês viram vai ser a mesma coisa. Mas eu falei que ficava pior. Antes de mostrar por que fica pior, o Globo fez uma matéria. Tem 1001 coisas para se comentar. A Globo elencou 5 grandes avanços, 5 pontos, né, que são porretos. Nossa, que coisas sensacionais. Conheça as 5 grandes mudanças que a nova Constituição do Chile propõe. Uma dessas mudanças que a Globo fez questão de divulgar: liberdades individuais, direito de gênero, direitos humanos. De forma inovadora, a Constituição garante o direito ao prazer. Só vamos. Porque ia ficar pior, né? Artigo 68. Esse aqui, gente, é falar assim, ó, Deus não existe. O Estado é Deus. Item 1. Toda pessoa tem direito a uma morte digna. Quando eu li isso, eu falei, tá falando de euta e termina com náusea. Eu sei o que é. A Constituição garante o direito das pessoas de tomar decisões livres e informadas. Você já imaginou como vai ser o tipo de informação, né? Ó, você tá meio velho. Você tá precisando de muita energia elétrica de vários aparelhos. O mundo está esquentando. Talvez seja a hora de você dizer adeus pelo bem do planeta. E você, em um ato de bravura, eu vou sair desse mundo, em nome do planeta, para reduzir as minhas emissões de carbono, porque eu tô velhinho. Não consigo mais me movimentar. Sobre seus cuidados e o tratamento no final de sua vida. O Estado garante o acesso aos cuidados paliativos, todas as pessoas com doenças crônicas avançadas, progressivas, limitantes de vida, especialmente os grupos vulneráveis em risco social. Quarto e último item. A lei regulará as condições para garantir o exercício deste direito, incluindo o acesso à informação e o acompanhamento adequado. Assim, eu acho que, a maioria de vocês deve pensar similar a mim. Somos cristãos, acho que a maioria de nós. Eu acho que Deus, que fala assim, ó, hoje acabou. Ele fala, ó, acabou aqui. A gente tem que tentar até o último dia, né? Faz o que for para continuar respirando. Uma coisa é você, sei lá, se jogar na frente, sabe, de alguém que tá vindo pra cima de seu filho. Pô, você partiu tentando defender o seu filho. É realmente um ato de bravura e de coragem. Outra coisa é falar, ó, tô cansado. Me apaga. Vou desligar aqui o botão. Então, assim, isso não é um direito. Isso é uma coisa que, assim, que normalmente Deus escolhe. Mas a nova Constituição fala, não, é o Estado. É o Estado que vai garantir e vai regular esse direito. O Estado está tomando, sabe, o poder divino para si. É a gente. A gente vai decidir quando acaba. É isso que a esquerda pensa. É isso que a esquerda pensa. E o PT apoiou essa Constituição. Obviamente tem um post aqui do Lula, né? Batendo palma para isso, lá na frente. Artigo 35. Educação. Mostrar que o PT também defende a educação. Seus objetivos são a construção do bem comum. Aqui o item 3, ó. Não coloquei aqui o número aqui, ó. Falando sobre educação. Qual é o objetivo da educação chilena? É o mesmo do Lula. Justiça social, respeito aos direitos humanos, natureza, consciência ecológica, convivência democrática entre os povos, prevenção da violência e da discriminação, bem como aquisição de conhecimento, pensamento crítico, capacidade criativa, desenvolvimento integral das pessoas, considerando suas dimensões cognitiva, física, social e emocional. Não é aprender matemática, aprender português, geografia, etc. Não. Justiça social, consciência ecológica. Vamos criar militantes. Socioconstrutivismo. Aqui, 3 itens do programa do PT. Primeiro, assumimos o compromisso com a justiça social. Precisa continuar? Estamos comprometidos, respeito, fortalecimento, novo federalismo, blá, 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 baseado em critérios objetivos e na garantia de direitos e justiça social. Olha o 90.
O Brasil precisa construir sua trajetória de transição ecológica com base no conhecimento tradicional e científico. A emergência climática se impõe e a ciência não deixa margem para dúvidas. O PT está falando, a ciência não deixa margem para dúvidas. Grava isso. O aquecimento global é inequívoco, promovido pelo atual padrão de consumo, de produção e consumo. No programa de governo do PT, Ecologic, que pode ser ecológico ou ecológica, ou... nem coloquei ecologia, né? Que poderia ter mais. Mas só ecológico, que terminou com O ou com A, tem 10 menções no programa do Lula. Deixa eu mostrar aqui uma coisa, voltar. Há 17 referências ao termo ecológico no texto da nova Constituição do Chile. Além disso, há 50 normas ambientais na nova proposta, mostrando o quão vanguardista ela pode ser para o meio ambiente. E ela deixa claro, né, que o aquecimento tá aí, veio para ficar, é inequívoco, é inquestionável, confie na ciência. É a mesma coisa que está no programa de governo do PT. Artigos 104, 105 e 106. Toda pessoa tem direito ao meio ambiente sadio. Todos têm direito a ar puro. A lei pode estabelecer restrições ao exercício de certos direitos para proteger o meio ambiente e a natureza. A gente pode passar por cima dos seus direitos para proteger o meio ambiente. Foi com base ao meio ambiente sadio, ao ar puro, que a esquerda entrou com a questão da pauta verde no judiciário brasileiro, abordando que todo cidadão brasileiro tem que ter direito ao meio ambiente saudável, sadio, né, ar puro, e os que ainda não nasceram e as crianças, as pessoas até 16 anos, elas não são representadas pelos políticos, porque elas não votam. Ou seja, o único poder no Brasil que pode garantir o direito a ar puro, etc., para todas as pessoas é o judiciário, porque o legislativo, as pessoas só votam a partir dos 16 anos. Foi a tese do intergeracional que moveu a pauta verde da esquerda no Brasil. É a mesma coisa que está na Constituição do Chile. Vocês acham que o Lula chegando ao poder vai ser diferente disso? Tá falando do Chile porque é exatamente o que pode ter. Você consegue ver assim, a relação é cristalina entre as coisas. Mas vamos continuar. Leonardo da Tucci, fundador do Brasil 247. Gabriel Boric talvez seja o primeiro presidente ESG da história. Eu não tenho dúvidas. É 100% ESG das ideias. Tá aqui, né? Artigo 78. Todas as pessoas singulares ou coletivas têm direito à propriedade em todas as suas espécies e sobre toda espécie de bens. Todo mundo tem direito à propriedade privada. Exceto, mas tem que ter um mais, exceto, né? Os que a natureza tornou comum a todos e os que a Constituição ou a lei declaram impróprios. Já começou assim, opa, peraí. O direito da propriedade privada começa a ficar meio fraco, em aberto. O PT prega, né, reforma agrária, o MST invadia aí tudo que era canto. Compete à lei determinar a forma de aquisição do imóvel, o seu conteúdo, limites e deveres de acordo com sua função social e ecológica. Já pensou a sua fazenda? Você perdeu o Playboy por questão da ecologia? O Lula falou, né? Temos que ver essa questão aí do plantio desnecessário. Ninguém pode ser privado de seus bens. Ninguém. Mas, né, salvo em virtude de lei que autorize a expropriação, né, por motivo de utilidade pública ou interesse geral declarado pelo legislador. Ele tem um interesse aí em tua terra, né? Então, a tua terra aí é interessante. Me dê a tua terra. Me dê a tua propriedade privada. Eles retiraram o direito à propriedade privada. Simples assim. É a Constituição. Tá? É o sonho do PT. É o sonho petista. E aqui envolve os sindicatos. Sindicatos. O que o Lula adora. As organizações sindicais, os sindicatos, são titulares exclusivos do direito à negociação coletiva. Só o sindicato pode fazer a negociação coletiva. PT, itens 14 e 108. O novo governo incentivará o debate e as iniciativas de reestruturação sindical. Vamos rever aqui os sindicatos. Que democratizem o sistema de relações de trabalho no setor público, no setor privado, urbano e rural. E o PT quer, né, respeitar a autonomia sindical, visando o quê? Incentivar as negociações coletivas. Exatamente o que está na Constituição do Boric.
108. Precisamos retomar o processo coletivo. Construção de políticas públicas e reestruturação de todas as instâncias de participação social extintas pelo atual governo, aprimorando sua composição, fortalecimento e sua institucionalidade. Temos que trazer de volta, né, as ONGs, os sindicatos, para o debate. Fazer o que Bolsonaro desfez. Lula, né? O Lula tá demais. O Brasil, de fato, é uma página da esquerda. Devemos nos orgulhar no momento de crise institucional e social mais profunda que atravessou o nosso país em décadas. Chilenos, chilenas, optamos por mais democracia. Mudar a Constituição é ser mais democrata? Não, não é. Não é. Você vê, democracia não tem nenhum peso para a esquerda. Eles repetem isso, não tem valor, é uma palavra sem valor. Eles falam só para avançar com o que eles quiserem. Com o que eles quiserem. Conversar mal de democracia. Aí, chegando aqui no fim, a Cruzoé escreveu aqui uma matéria. Quero destacar para vocês algumas coisas, né? A carta-bomba. Essa Constituição é tão ruim que a esquerda moderada está se colocando contra. Em apenas 2 dias, a narrativa épica criada pela esquerda chilena, repetida pela imprensa mundial, já foi desfeita. O que saiu das gráficas oficiais foi um texto que, em vez de sepultar uma ditadura que já não existe há 3 décadas, né, criaram aquele espantalho, vamos destruir a ditadura, né, blá blá blá, traz riscos sérios para a atual democracia chilena e assusta políticos de diversos matizes, não apenas da direita. Entre a esquerda tradicional e democrática do Chile, a nova carta foi recebida com uma empolgação de funeral, segundo o jornal local. Outro problema é a troca do termo poder judiciário por sistemas judiciais, o que implicaria um rebaixamento da justiça e um desequilíbrio entre poderes. Mostrei para vocês. Os juízes também recebem várias orientações obrigatórias no texto, como a de exercer suas funções em nome dos povos, o que, segundo os amarelos, seria atribuir uma função de representação que não corresponde ao cargo. Juízes devem ser independentes. Não representar interesses, ideologias e coisas diversas. A direita repete todas as críticas da esquerda, além de acusar uma defesa fraca da propriedade privada. Também mostrei para vocês. A proposta do que irá plebiscito fala no direito à propriedade, mas diz que o Estado deve garantir a segurança da custódia, das moradias. O texto gerou insegurança. Além disso, fala-se que as indenizações no caso de expropriações seriam a um preço justo, sem definir como isso ia ser calculado. Pesquisa expropriação. Bota assim, ó, expropriação de terra, Brasil, Lula. Aí você vai ver algumas pessoas ligadas ao petismo, quanto eles receberam no passado. E vamos ver depois também, né, quem não era amigo dos petistas e perderam suas terras, quanto eles receberam. O documento cita 9 vezes o conceito socialista de igualdade substantiva, em que as pessoas são reconhecidas na medida em que pertencem a grupos, como mulheres, homens, diversidades e dissidências sexuais de gênero. É um conceito diferente da democracia liberal, que prevê a igualdade de todos perante a lei. Ainda que a diversidade seja um valor a ser almejado, obrigar que todas as instituições estatais tenham um perfil paritário poderia colocá-las à mercê de grupos organizados, controlados pelo poder central. É o que o PT quer, né? Reestruturar, fazer a sociedade civil voltar a participar, né, das ONGs, os institutos. É a mesma coisa. Aí a Globo, né, vem toda empolgada. Democracia Cristã declara apoio à nova Constituição do Chile. É importante endosso a aprovação. Importante. Eita, a Globo tá empolgada. A Globo tá maluca. A Globo já tá querendo criar uma filial lá no Chile. Menos mal. No subtítulo, já deixa claro, né? Tradicional partido de centro-esquerda. Você sabe, né? Centro-esquerda é esquerda para valer. Antes da consulta, senadores e ex-presidentes do partido pediam a liberdade de ação. Figuras históricas do partido, que é severamente criticado pelas novas gerações de esquerda, representada pela nova Constituição, entende? Blá, 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 blá. No comunicado, o partido faz um chamado a todos os camaradas. Os camaradas, né? É comunista para valer. Agora, um dos apoios mais aguardados é o da Bachelet, amiga do Lula, do Partido Socialista, também centro-esquerda. A Bachelet é centro-esquerda pro jornal o Globo. Imagina, eu quero saber, cara, o que é esquerda pra Globo e depois o que é extrema esquerda. Assim, você pega o absurdo, a Globo fala que é centro-esquerda. E chegando aqui quase ao fim, né?
Parabenizo o companheiro Boric por sua eleição para presidente do Chile. Fico feliz por mais uma vitória de um candidato democrata, progressista na nossa América Latina para a construção de um futuro melhor para todos. E tem também o PT, né? Batendo palma, falando que a nova Constituição vai derrubar essa ditadura que tava, etc. Eu não coloquei esse post aqui, mas coloca lá no Twitter se quiser, ó. Ou então bota no Google. PT, Constituição Chile. Vai aparecer algumas matérias do próprio site oficial do PT. E pra gente fechar o vídeo com a matéria do Maynard, um antagonista aí que desapareceu das redes sociais. Ninguém mais escuta falar antagonista, né? Desapareceu junto com o Moro. Abstenha-se. O caminho que conduz à praia ou ao boteco é a verdadeira e única terceira via. O Maynard quer que as pessoas votem nulo. Não vão votar, não votem. Ajudem o Lula a vencer. Ele quer essa mesma revolução que está acontecendo no Chile, no Brasil. E a Elisa lembra, ó, no Chile tivemos abstenção de 44%, na Colômbia 44%, na Argentina 29%, França 28%, Peru 28%. Em todos esses países, a abstenção acabou ajudando a esquerda a chegar ao poder. Moro, terceira via, MBL, Nando Moura, Maynard, todo mundo quer estar no colo do Lula e boletar. É só que esse pessoal se importa. Com isso ficamos por aqui. Compartilhe o vídeo, a parte mais importante de todas. Se gosta do meu trabalho, passe na membro do canal, né? Meu pelo Patreon, tá na descrição. Botão de valeu. Mas mais importante, vai lá no Telegram, pega o vídeo da Daniela Lima, falando aquelas coisas, do Marcel Van Hatten. E volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!